nossa última apresentação desse semestre. Vou apresentar a Alan Costa dos Santos, que é pós-doc na Universidade Federal de São Carlos. Bom, ele fez licenciatura em Física na Universidade Regional de Cariri, URCA. Fiz mestrado e doutorado na UF, Universidade Federal Fluminense, lá no Rio. E atualmente está fazendo pós-doutorado na Universidade Federal de São Carlos. Bom, desde já, obrigado por aceitar o convite e pode começar, né? Fica à Tá, vontade. beleza. Não, primeiro agradecer pelo convite, fiquei bem surpreso com o convite, porque eu já conhecia um pouco dos trabalhos do professor Moisés, então receber um convite dele para falar aqui é bem prazeroso, né? E assim, o tema que eu escolhi, né, que eu acho que é um tema, eu acho muito interessante, né, embora ainda tenha muitas perguntas em aberto, tem um pessoal que, enfim, não, não é muito, não gosta muito desse tipo de abordagem, mas eu acho interessante, eu acho que pode ser uma coisa que mais alguém possa se interessar depois, né? E que é basicamente a gente tentar, né? Assim, eu não vou. Essa pergunta que eu faço aqui, ela não vai ter uma resposta, né? Eu prefiro que vocês formem a própria opinião, mas eu vou apresentar alguns resultados que eu acho que a gente tem sim possibilidades no futuro a gente ter baterias, né? Ou seja, sistemas quânticos como um dispositivo para armazenar energia, né? E, e ao longo do seminário eu vou tentar justificar, né, exatamente esse termo aqui, quântico, né? Porque hoje a gente vive uma era que, sei lá, a gente tem panela de pressão quântica em casa, né? Então, acho que justificar esse termo quântico é, é principalmente o foco do meu seminário, né? Então, por que a gente diz que a bateria é quântica, né? Então, só uma informação, né? Por exemplo, existem algumas pessoas que eu tenho contato que estão se interessando aqui no Brasil, né, por baterias, né, que é o professor Marcelo Sarandi, que o professor Moisés conhece, e a professora André, que é a esposa do Sarandi, e aí tem um pessoal lá na Federal, no oeste da Bahia, e lá em São Carlos eu trabalho basicamente com o professor Romão e o Celso, né, no grupo de ótica e física atômica. E também, né, existem algumas pessoas que fazem parte de algumas coisas que eu vou apresentar aqui, que merecem serem mencionados aqui, né, que é o Steve, o Nicolai e o Bares, que foram as três primeiras pessoas com quem eu discuti essa ideia de baterias, né? O Shankang, ele é pós-doc na China, que é experimentalista, e tem o professor Salim, né, e duas alunas dele, que também estão se interessando muito por essas coisas. Inclusive, ele tem alguns trabalhos já bem recentes sobre baterias, né? Então, basicamente, é aquela história, né? Uma andorinha só não faz verão, né? Então, existe um grupo de pessoas com quem eu converso muito para trocar ideias, enfim, né? Colaborar é sempre uma boa opção quando você não é um gênio, né? Então, baterias quânticas. Então, como eu já falei, né, existem algumas baterias quânticas já para vender por aí, mas não é basicamente isso que eu vou falar. Então, eu vou falar de baterias genuinamente quânticas, né, que exploram coisas além, né, do que as tecnologias atuais exploram. Então, por exemplo, a gente tem toda essa física de semicondutores, né? Então, assim, quando eu falo que uma coisa é quântica aqui, né, por exemplo, bateria, eu não estou desconsiderando a física de semicondutores, tá? Assim, existe toda uma mecânica quântica, toda a nossa tecnologia é baseada em mecânica quântica hoje, né? As tecnologias mais robustas. No entanto, o tipo de mecânica quântica que eu estou falando aqui ela é mais fundamental. Então, eu estou falando de emaranhamento, eu vou falar de superposição, coerência, tá? Então, é o que algumas pessoas, né, por exemplo, o Nicolai gosta muito de usar a terminologia
que quando você propõe um dispositivo que explora emaranhamento, você está trabalhando em uma segunda revolução quântica. Então, existe um grupo de pessoas que acreditam que tecnologias do futuro vão explorar emaranhamento, né? Igual hoje a gente explora, por exemplo, estrutura de bandas. Então, antes de mais nada, né, como a gente vai falar de bateria, energia, armazenar energia, faz um pouco de sentido eu introduzir alguns elementos de termodinâmica, né? Então, termodinâmica quântica. De novo, né, a gente tem a terminologia quântica aqui, mas existem bons motivos do porquê a gente chamar a termodinâmica quântica. Não apenas porque é a termodinâmica de coisas muito pequenas, né, mas que é uma termodinâmica que explora coisas além, coisas como emaranhamento, coerência, ou seja, como eu posso usar emaranhamento para melhorar a performance do ciclo Otto, por exemplo. Eu posso construir o ciclo Otto com partículas subatômicas, né, usando reservatórios térmicos e campos externos, e eu posso explorar, por exemplo, o emaranhamento e coerência desses sistemas, né? Então, até onde eu sei... só um detalhe, vocês podem me interromper a qualquer momento, para fazer perguntas. Eu acho que a ideia, mais ou menos, do seminário é ter algum aprendizado, eu acho. Então, podem me interromper quando vocês quiserem. Tá? Então, até onde eu sei, eu posso estar enganado, mas um dos primeiros trabalhos sobre termodinâmica e que define as coisas de uma forma muito coerente é esse trabalho do Alick, né, de 79. E, basicamente, a ideia é o seguinte: imagina que você tem a dinâmica de um sistema quântico aberto, tá? Então, a gente tem uma dinâmica unitária nessa parte aqui, e esse termo aqui representa o acoplamento do nosso sistema com algum reservatório, né? Então, acho que pessoas aí trabalham com sistemas abertos já estão familiarizados com esse termo aqui. E esse termo, claro, depende do tipo de acoplamento que você tem e do tipo de reservatório que você tem, né? E aí, com base, né, ou seja, eu posso calcular sempre a energia interna de um estado. E aí, com base nessas duas observações, o Alick fez o seguinte: olha, quando eu tomo um diferencial da minha energia interna, eu vou ter duas contribuições. Uma que está associado com o meu operador evolução, ou seja, basicamente dinâmica de populações, né? E outro termo que está associado com o meu controle externo, que é o hamiltoniano, né? Então, o que ele observou é o seguinte: se a gente trabalhar um pouco mais esse termo, né, a gente vai ficar, esse primeiro termo vermelho, né, se a gente usar essa equação de movimento, ela nos dá esse primeiro termo, que a gente pode provar que é zero, usando propriedades cíclicas do traço. E tem um segundo termo aqui que aparece, que essa é uma parte interessante, né? Veja, esse termo, ele depende do reservatório. Então, ele tem uma dependência explícita aqui do reservatório. Então, da forma do acoplamento do teu sistema com o reservatório. Enquanto que esse outro, né, ele depende apenas de controles externos. Então, se a gente fizer uma analogia com aquilo que a gente aprende em física básica, né, a gente entende mais ou menos o que o Alick quis propor, né? Então, ele disse o seguinte: olha, essa parte aqui, se eu não tiver acoplamento com o reservatório, isso aqui é zero. Logo, eu vou chamar isso aqui de calor. Então, isso daqui representa o calor infinitesimal trocado entre o sistema e o reservatório, né? Esse outro aqui diz o seguinte: olha, se eu não tiver uma dependência temporal no meu hamiltoniano, né, eu não posso, por exemplo, trocar energia do sistema, jogar energia no sistema via campo externo. E aí ele disse: olha, então, como isso aqui é um parâmetro externo, eu vou chamar isso aqui de trabalho. E assim, para mim faz sentido, né? Mas tem que entender que essa contribuição aqui, ela não necessariamente, né, só é diferente de zero se você tiver um reservatório térmico. Então, existe uma discussão na literatura, né, sobre até que ponto essa quantidade é calor e até que ponto não é calor, né? Mas, esse não é o foco aqui, porque eu vou me ater a esse termo em azul aqui, né, que ele vai me dizer basicamente como injetar energia no meu sistema. Então, por exemplo, se eu quero armazenar energia no sistema,
eu tenho que primeiro injetar energia nesse sistema para que ela fique armazenada. Então, segundo essa formulação do Alick, isso só é possível se você usar um campo independente do tempo. Perdão, dependente do tempo, tá? Para que você possa mudar a energia do sistema, né? E como eu falei antes, existe toda uma discussão, né, se realmente a gente tem uma termodinâmica quântica ou se isso é simplesmente fantasia. Mas existem já experimentos, né? Eu peguei 2 trabalhos aqui bem recentes. Eu vou tentar, o máximo possível, mencionar trabalhos recentes que mostram, olha, experimentalmente a gente consegue ver que efeitos quânticos no sistema, eles conseguem melhorar a performance de, por exemplo, máquinas térmicas compostas por spins, enfim. Né? Ou seja, você tem sistemas pequenos, muito pequenos, que você consegue simular uma máquina térmica, e quando você considera efeitos quânticos nesse sistema, você tem uma melhoria de potência, por exemplo. Ou seja, você consegue extrair, ou eficiência da máquina térmica, você consegue extrair mais trabalho no ciclo autoquântico que eles chamam. Né? Então, assim, se podemos ou não falar de termodinâmica quântica, né, eu acho que, de novo, isso é muito uma opinião pessoal, porque pelo menos fatos a gente tem. Então, se alguém discorda, eu acho que ela deve ter seus motivos, mas eu acredito que sim, que hoje a gente já está em um patamar em que a gente está explorando coisas além do que a gente explorava há 10, 20 anos atrás. Então, experimentalmente falando, eu acho que sim, a gente tem máquinas térmicas quânticas, e se você vai conseguir fazer isso em larga escala ou não, isso é outra história, mas a coisa está andando, né? Então, e tem esses outros 2 trabalhos aqui, né, em especial esse trabalho aqui, porque eu coloquei ele aqui para já dar falar um detalhe seguinte. Nesse trabalho, a gente basicamente mostra um exemplo em que nem tudo que a gente tem em termodinâmica clássica é necessariamente verdade em termodinâmica quântica. Né? Porque, por exemplo, que a gente aprende que em termodinâmica clássica, um processo adiabático, você não tem troca de calor. Né? Só que quando você vai para mecânica quântica, você tem, além de processos adiabáticos, que são a definição, você tem também evoluções adiabáticas, que é outra definição e que é um tipo particular de dinâmica, mas que acontece na natureza. Né? E as pessoas acreditavam, olha, se a minha evolução ela é adiabática, ela é lenta o suficiente, eu não posso ter troca de calor. Logo, uma dinâmica adiabática implica em um processo adiabático. Então, muito cuidado quando forem começar, se alguém tiver interesse e for começar a estudar termodinâmica quântica, que às vezes, né, a intuição pode falhar. Então, nesse trabalho aqui, a gente mostra um exemplo em que você tem sim uma dinâmica adiabática e tem troca de calor. Então, não necessariamente é verdade. Tá? Então, processo adiabático é uma coisa completamente diferente de dinâmica adiabática. Por que eu estou falando isso? Porque mais na frente eu vou falar um pouco de dinâmica adiabática, e para que não fique essa ideia errada de que porque você tem uma dinâmica adiabática, você não tem troca de calor, não tem troca de energia. Tá? Então, um ponto importante para definir baterias quânticas é o que a gente chama de ergotropia. Né? Então, primeiro, o que é uma bateria quântica? Então, assim, qualquer sistema quântico você pode armazenar energia. Sistema discreto, níveis de energia, né? Você tem um certo nível de energia aqui, então se o teu sistema está, por exemplo, no estado mais excitado, você tem uma certa energia com relação a esse espectro do átomo, por exemplo. Né? Então, você tem um Hamiltoniano, né, que basicamente ele que é quantizado, que ele define os níveis de energia do teu sistema, e você tem um operador, né, eu acho que para quem não... Eu não sei se está todo mundo familiarizado com o operador densidade, mas isso é uma forma alternativa de você descrever um sistema quântico, né, o estado de um sistema quântico. E é uma forma não só alternativa, como geral também de descrever um estado quântico. Né? E aí a ideia é o seguinte, olha, se eu tenho um Hamiltoniano de referência que me define os níveis de energia,
e eu tenho um estado que me diz a população de cada nível de energia, basicamente, eu posso, né, definir a energia interna, por exemplo, desse sistema, né, e eu vou ver que essa energia interna, a menos que eu esteja no estado fundamental, ela pode ser extraída do sistema, né? Então, o que a gente chama por estrutura da bateria é esse hamiltoniano de referência aqui. Tá? Se a bateria vai ter energia nela ou não, isso é outra história. Mas ela necessariamente tem que ter o que a gente chama de estrutura da bateria ou hamiltoniano de referência, enfim. Você tem que ter esse espectro muito bem determinado. Tá? E aí a ideia é o seguinte, olha, dado essas duas informações, né, quanto de energia eu posso extrair de um sistema por operações unitárias? Essa palavra unitárias aqui é importante no seguinte, quando a gente fala de ergotropia, as operações que você usa para extrair energia de um sistema quântico, por exemplo, tem que ser necessariamente unitária. Se o processo for não unitário, ele é qualquer coisa, menos ergotropia. Por exemplo, você pode dizer que isso é um tipo de exergia quântica, por exemplo. Né? Exergia é um termo muito usado, por exemplo, em engenharia, que é o quanto de energia que você pode extrair de um sistema até que ele atinja o equilíbrio com o reservatório térmico, por exemplo. Mas ergotropia, não. Ergotropia é necessariamente evolução unitária. Então, eu preciso de operações unitárias para que aquela energia que eu tirei do meu sistema seja dita ergotropia, ou trabalho útil, né? Você pode pensar, pô, mas eu posso definir outros tipos de operações? Pode, fica à vontade. Só que assim, tudo que você define, pelo menos em física, eu posso falar com mais certeza, pelo menos em física, tudo que você define tem que ter uma utilidade para alguma coisa. Então, se você define alguma coisa que ela não serve basicamente para nada, ela não vai passar de uma definição. Né? Então, essa definição de ergotropia ela é bem interessante, né? Foi proposta, até onde eu sei também, nesse trabalho de 2004, por esse cara aqui que eu não sei pronunciar esse nome. Se alguém souber, por favor, fique à vontade, mas eu não me atrevo. Então, a ideia é o seguinte, né? A pergunta é, dado, né, o meu hamiltoniano de referência em um estado do sistema, né, quanto de energia eu posso extrair desse sistema? E aí a resposta é o seguinte, né? A proposta é, se eu quero extrair energia por operações unitárias, então o máximo de energia que eu posso extrair, ela é dado por essa expressão aqui, né? Ou seja, ela é uma maximização sobre todas as operações unitárias que eu posso fazer na minha matriz de densidade. Todas. Então, se você parar para pensar, isso daqui é uma definição, essa quantidade é basicamente energia interna, e essa daqui também, só que as duas juntas você não pode interpretar como variação de energia interna. Né? Por que não pode interpretar como variação de energia interna? Mais na frente, eu vou mostrar um exemplo em que energia interna não necessariamente, variação de energia interna não necessariamente significa variação de ergotropia, por exemplo. Né? E aí, o problema é que, em geral, maximizar sobre todas as operações unitárias possíveis em um sistema quântico é uma tarefa, quando possível analiticamente, pode ser fácil, né? Pode ser tranquilo, mas quando não é possível analiticamente, é uma tarefa muito dura computacionalmente. Né? Só que aí, nesse trabalho, né, os autores propuseram o seguinte, olha, essa quantidade aqui é exatamente igual a essa. E isso é um resultado muito, muito bom. Por quê? Porque basicamente significa que eu só preciso conhecer as populações do meu estado, e isso é fácil de fazer, porque você pode fazer a decomposição espectral de qualquer operador hermitiano, e também preciso das energias do hamiltoniano. Então, eu preciso basicamente de autovalores e autovetores. Então, ergotropia basicamente é cálculo de alto valor e alto vetor, né? Mas não confundam. Como tudo em mecânica quântica, às vezes a matemática é muito simples, só que a interpretação disso é complicada. Né? Por quê? Porque se você olhar para essa expressão aqui, né, assim, é mais ou menos, não vou dizer trivial, mas dá para você
vê que ergotropia e energia interna não são equivalentes, né? Então, como contra-exemplo, eu dou, por exemplo, o exemplo do ponto zero do oscilador harmônico. Então, por exemplo, todo mundo sabe que a energia de ponto zero do oscilador é um meio de H cortado ômega. Mas isso não é ergotropia, porque isso não é energia disponível. Para que eu extraia essa energia, por exemplo, do oscilador, né, que o pessoal chama extrair energia do vácuo, quando você faz o balanço energético, eu estou jogando energia no sistema para extrair energia dele. Então, assim, tem toda uma construção que mostra que para que você faça isso, em média, você também tem que gastar energia. Não é essa a nossa proposta. Eu não quero ter que gastar energia para extrair energia, tá? Então, um bom contra-exemplo é ponto zero do oscilador. Então, ergotropia não é igual a energia interna. Vai ficar mais claro com alguns gráficos depois, tá? E aí, dado, né, que a gente define o que é trabalho extraível de um sistema quântico, e que agora a gente tem mais ou menos uma ideia de que, olha, sistemas quânticos, sim, poderiam ter uma quantidade de energia que você pode extrair para algo útil, né? Aí o pessoal começou a propor isso como realmente baterias quânticas, né? Então, só que de onde vem essa ideia de bateria quântica? É só porque o sistema é discreto, né? Não, não é só por causa disso. Você tem que ter propriedades quânticas que te ajudam, né, de alguma forma. Ou seja, uma bateria quântica, da mesma forma como um computador quântico, em teoria, ele tem que me fornecer alguma vantagem com relação ao clássico, porque senão não faz sentido muita coisa, né? Então, o que o pessoal mostrou é o seguinte, né, esse trabalho de 2018, que é um trabalho bem interessante, eles mostram o seguinte, olha, se você tem um sistema, né, estado sólido, e você faz um carregamento dessas baterias, né, porque o que eles chamam de célula de bateria é cada sisteminha de 2 níveis, que está aqui. Então, por exemplo, se eu excitar esse átomo, por exemplo, ou esse sistema de 2 níveis, eu estou carregando essa célula. Se eu excito todo mundo, eu estou carregando a bateria como um todo, né? Só que você tem duas maneiras de carregar a sua bateria. Você pode carregar cada célula individualmente, ou você pode dizer, olha, é o seguinte, eu vou colocar todo mundo, né, interagindo aqui, eu tenho uma interação entre todo mundo aqui, e eu vou fazer o carregamento. Quem me dá mais potência, por exemplo? Esse caso em que a gente tem um carregamento que a gente chama de carregamento independente, ou carregamento em paralelo, ou carregamento coletivo, né? E nesse trabalho, né, então dá para ver que é um bom trabalho, eles mostram que carregar a bateria de forma coletiva é sim uma vantagem, você tem sim vantagem. E aí eles atribuem isso ao fato de que, nesse caso B aqui, durante a dinâmica, você gera emaranhamento. Nessa daqui de cima, você não gera emaranhamento. Então eles pensaram, ora, então essa melhoria pode vir sim de emaranhamento. Então carregar coletivamente, que implica, né, nesse caso, gerar emaranhamento, é uma boa estratégia para carregar baterias, né? E não foi só esse trabalho, né? Então existem vários outros trabalhos, eu coloquei aqui só 2, mas existem trabalhos dizendo que também, né, você pode usar emaranhamento para armazenar energia, né? E aí esse trabalho aqui ele basicamente explora o papel das correlações quânticas, né, em baterias. É um trabalho também muito interessante. E esses 2 trabalhos dizem, olha, vocês podem, né, defender a ideia de uma bateria quântica que usa emaranhamento como, vamos dizer assim, como combustível para a melhoria da performance, né? Então, com relação a baterias clássicas, a gente poderia sim ter uma vantagem, né? E aí o que nos leva a crer que emaranhamento realmente parece um recurso, né, para alta performance de baterias. No entanto, existe um trabalho, né, mais recente que ele explora coerência, né? Então, para quem não está familiarizado, o que significa coerência? Coerência, eu não estou falando de estados coerentes, né? Estados coerentes da luz, por exemplo. O que eu estou falando é que, dado um sistema psi,
um estado psi, que pode ser escrito como uma superposição de estados, eu posso escrever, né, a matriz de densidade para esse sistema, e aí, da matriz de densidade, eu posso extrair duas informações. Uma parte dessa matriz, que é simplesmente os elementos da diagonal, que a gente basicamente que a gente chama de populações, né? E você tem um outro termo, que são os elementos fora da diagonal. Esses termos, eles são responsáveis por sobreposição, né, ou superposição nessa base N. E isso é o que a gente chama de coerência, tá? Você tem estados coerentes, mas isso é outra história. Então, coerência que a gente vai se referir aqui é esses elementos fora da diagonal da matriz de densidade, né? E são esses camaradas que estão aqui. Então, a ideia é definir a coerência como a contribuição de todo mundo. Então, existe uma definição bem legal de coerência, simples de calcular, isso que é bacana, que é você basicamente somar, né, aqui N diferente de M, perdão, tem um errinho aqui, mas é simplesmente somar todos esses elementos azul da sua matriz de densidade. Tá? Isso é o que a gente chama de coerência. Tá? Mas para que isso é interessante? Porque tem um trabalho agora de 2020, né, da Alexa Ofev, que ela mostra basicamente o seguinte, né? Se você quiser extrair energia de uma bateria, por exemplo, veja, aqui eu tenho uma única célula, é só um sistema de 2 níveis. Diferente do caso anterior, eu não tenho vários sistemas de 2 níveis, é um só. Então, não faz sentido eu falar de emaranhamento aqui, porque eu só tenho um sistema. Eu só tenho uma partículazinha, um sistemazinho de 2 níveis. No entanto, faz sentido falar de coerência. E aí o que ela mostra nesse trabalho, né, isso é um trabalho muito interessante, é que se você tem coerência no teu sistema, ou seja, se o teu sistema ele exibe superposições, você pode explorar isso a seu favor. Você pode explorar a existência de coerência para melhorar a performance da bateria. Ora, o que nos leva a entender assim, olha, então no caso de baterias únicas, onde emaranhamento não é possível, quem desempenha um papel, né, para a melhoria da bateria deve ser a coerência. Mas, de novo, tudo isso aqui é especulação ainda. Tá? Por quê? Porque a gente não tem uma prova geral nem de que emaranhamento é universal e nem que coerência é universal para melhorias de baterias. Então, assim, ainda está sendo explorado. Né? Então, assim, dá para perceber que ainda tem muita pergunta em aberto, que quem sabe alguém tem interesse, um de vocês pode responder, né? Mas é mais pergunta do que resposta no momento. Então, de um lado a gente tem coerência, né, ajudando na performance de baterias, do outro lado a gente tem emaranhamento. Então, fica essa questão, né? E aí, antes de falar de análise mais detalhada dessas coisas, eu vou mencionar, é importante a gente definir o que é carga e descarga de baterias, né? Então, definido o que é uma bateria, né? O que a gente sabe de baterias? Ora, eu preciso de um H0, que é o espectro da minha bateria, né? Ou seja, um sisteminha de 2 níveis, por exemplo, né? Eu tenho fundamental e excitado. Isso é o espectro da minha bateria de 2 níveis, por exemplo. Né? Então, eu preciso de termos de interação, como eu falei naqueles PRLs inicialmente, você pode ter duas situações. Você pode ter a situação em que você evolui independentemente, esse termo de interação é 0, ou você pode carregar todo mundo de forma coletiva. Aí você tem interação. Por exemplo, no caso de spins, você pode ter um termo de interação dessa forma, né? Interação spin-spin. Tá? E, por outro lado, você precisa, e é daqui onde vem a nossa dependência temporal. Lembra, lá no início eu falei que para extrair ou injetar energia no sistema, eu preciso de uma dependência temporal. E geralmente essa dependência temporal é mais fácil você colocar no campo externo que você usa para dirigir o sistema. Tá? E aí você pode colocar vários campos atuando no teu sistema da forma como você bem entender. Né? E aí o que a gente sabe esse termo, como eu falei antes,
ele é responsável, sim, pelo carregamento coletivo das baterias. Esse outro termo, né, é a questão da extração de trabalho, né, porque você tem, por exemplo, quando você não tem emaranhamento, você pode usar coerência e um campo adequado para extrair trabalho. E só um detalhe também, esse termo aqui, ele também desempenha um papel interessante na bateria, mas não no processo de carga, sim no processo de descarga. Então, por exemplo, quem nunca carregou a bateria do celular, por exemplo, esqueceu o celular, é mais difícil acontecer isso hoje, mas sei lá, deixa teu celular, esquece teu celular por 2, 3 horas, e aí, quando você vai olhar, a carga diminuiu, né? Isso é um detalhe. A bateria sem estar conectada no celular, tá? Você tira a bateria e se você esperar tempo suficiente, ela vai começar a descarregar sozinha, né? É o que a gente chama de autodescarga da bateria. Isso acontece e em baterias quânticas a gente mostrou que esse processo ele é dado também, aliás, ele é dado por efeitos de decoerência. Se o meu sistema quântico ele não tem decoerência, não tem emissão espontânea, não tem relaxação, não tem nada disso, a carga fica lá ad infinito. Agora, se você tem processos não coerentes, né, de relaxação, por exemplo, você pode ter um descarregamento. E aí uma forma de você retardar esse descarregamento é mexer nos níveis de energia interno da bateria. Tá? Então, cada um desses termos tem papel na bateria, né? O que mostra com uma grande variedade de coisas que você pode brincar, né? Ah, quero mudar, quero propor baterias com interações diferentes, sem problema. Ah, com espectro diferente, sem problema. E aí você explora cada uma dessas coisas, né? Então, basicamente, para carga e descarga de bateria, você tem que ter esses elementos aqui, tá? Na dinâmica, né, isso é um detalhe importante, na dinâmica, em geral, esse termo aqui, ele não precisa entrar na sua conta, né? Porque a gente pode, por exemplo, trabalhar na representação de interação, onde esse camarada aqui, por exemplo, some, né? Esse H0. Ou trabalhar no sistema de referências desse H0, ele também some, tá? Então, são formas de você otimizar a sua dinâmica, tá? Então, embora esse cara não tenha muita relevância na dinâmica em si, né? Mas no processo de relaxação ele tem, então ele é importante sim, tá? Se não para carga, mas para descarga sim, tá? Então, o que tem sido feito, né? Então, aqui eu vou falar alguns trabalhos nossos, tá? Porque eu me sinto muito mais à vontade em interpretar as coisas que eu fiz do que trabalho dos outros, então eu vou falar basicamente de alguns trabalhos que a gente fez que também respondem a algumas perguntas e levantam outras perguntas também, tá? Então, primeira coisa é o seguinte, carregamento estável de uma bateria. Isso é um ponto importante que eu vou explicar daqui a pouco, né? Que a gente também está interessado. O quantumness da bateria, né? Eu não sei se tem uma palavra específica em português, mas esse quantumness significa quão quântico é uma bateria, tá? Então, isso a gente tem que ter interesse, porque se você não sabe o quão quântico é a sua bateria, você não pode dizer que ela é quântica, basicamente a ideia é essa. E performance da bateria sob decoerência, tá? Então, estudar decoerência, né, justamente, principalmente pela autodescarga da bateria, é muito importante. Tá? Então, carregamento estável, né? Então, o que a gente tem? Uma bateria, por exemplo, seu celular, você pega a bateria do seu celular, coloca na tomada e você pode fazer qualquer outra coisa da sua vida que depois de algumas horas, né, dependendo da bateria, você volta lá e sua bateria está 100% carregada. Tá? Isso é genial. Isso é ideal para a gente. Por quê? Porque baterias quânticas, até então, elas não respeitavam isso. Ou seja, eu colocava a bateria quântica na carga, só que quando ela chegasse no ponto de carga máxima,
se eu não desconectar a minha bateria do carregador, a energia começa a voltar para o carregador. E isso você não quer. Ora, é uma bateria que eu preciso ficar olhando ela carregar, né? Então é basicamente você ter seu celular, colocar para carregar e você precisar ficar lá até ela carregar para você desconectar imediatamente da tomada. Senão, ela vai começar a descarregar sozinha. Então você pode chegar em algum momento, ela ter carregado completo e depois ter descarregado e estar, por exemplo, em 5% de novo, né? Então, baterias quânticas exibiam, né, esse padrão aqui em vermelho. Só que baterias que a gente conhece, ela exibe essa performance aqui. Então, quando ela chega na carga máxima, ela continua carregada. Então, é isso que a gente definiu como estabilidade da bateria. Se minha bateria não é estável, a gente tem um problema, tá? E aí, como resolver esse problema, né? A gente propôs o seguinte: para resolver esse problema com um sistema de 2 níveis, não dá, né? Não tem, porque você sempre vai ter a recorrência, né? No entanto, se você considerar um sistema de 3 níveis, com configurações específicas do campo, você pode fazer um carregamento estável da bateria. Então, esse termo aqui é o que a gente é o termo que vai fazer a bateria ser carregada, né? Então, eu tenho 2 campos externos, né? Uma para levar o sistema do vermelho para o amarelo e do amarelo para o verde, né? Cada um desses níveis aqui representa um estágio de carga diferente da bateria, tá? E a ideia é como a gente pode fazer esse carregamento estável, né? Então, a ideia é o seguinte: evoluções adiabáticas. Então, só para falar um pouco de evoluções adiabáticas, o que é uma evolução adiabática? Quando você tem um hamiltoniano dependente do tempo e você faz uma dinâmica qualquer, ou seja, uma dinâmica rápida, você vai popular outros níveis de energia. Isso é fato, certo? Por quê? Porque, em geral, se o teu hamiltoniano não comuta em diferentes instantes de tempo, os autovetores dele, né, não são os mesmos em todos os instantes de tempo. Então, fisicamente, isso significa o quê? Significa que você pode começar, por exemplo, no estado fundamental, evoluir rápido e o teu sistema começar a ficar excitado, tá? Isso acontece, né, uma dinâmica rápida. Então, matematicamente, isso significa que você sai desse estado aqui, que é um único autoestadozinho, e quando você faz evolução, você tem uma superposição de estados, né? Ou você pode fazer a dinâmica lenta. Ou seja, eu posso fazer uma dinâmica lenta o suficiente para que eu saia dessa mesma configuração de pulso para essa, só que sem excitar o meu sistema, né? Isso significa, matematicamente, o quê? Olha, significa que se eu começo em um único autoestado do hamiltoniano e eu faço uma dinâmica adiabática lenta o suficiente, ele sempre fica naquele autoestado. Isso, a gente usou essa ideia de dinâmica adiabática para resolver o problema da nossa bateria. Por quê? Porque existem estados, né? Quando você tem um sistema de 3 níveis, existem 3 autoestados e um deles é o que a gente chama de dark state, tá? Esse estado dark state, ele tem uma propriedade muito importante para a gente, né? Então, vamos lá. Qual é a tarefa? A tarefa começar no estado fundamental e levar para o estado excitado, ou seja, carregar completamente a minha bateria. Eu posso fazer isso de 2 maneiras. Eu posso ligar um campo aqui, ó, certo? Em vermelho, e depois ligar um campo aqui em verde. Se eu fizer isso, né, eu preciso que a minha evolução inicialmente seja dada, né, esteja no estado fundamental, e fazer isso significa que eu tenho população inicialmente em 2 autoestados. E aí a minha dinâmica vai ser um pouquinho mais complicada, mas dá para resolver analiticamente. E no final, o que eu tenho de carga na bateria é uma coisa dessa forma. Esses φ maiúsculos, eles variam muito rápido no tempo. O que significa o quê? Que eu tenho um processo de carga não estável.
Porque eu tenho senos e cossenos que estão variando no tempo. Então, em alguns momentos, eu posso atingir a carga máxima, mas depois a minha carga é reduzida e vice-versa, né? Então, esse carregamento não é estável. Eu tenho oscilações, né? Só que aí você pode usar, né, a ideia de dark state, que aí é uma propriedade de sistemas quânticos, tá? Porque dark state é uma superposição, que você faz o seguinte, olha, em vez de fazer aquela configuração de campo anterior, eu faço de forma contraintuitiva. Eu primeiro ligo esse campo aqui de cima, e aí por que é contraintuitivo? Porque toda a tua população está aqui, ó. Então, se eu ligar um campo aqui, eu não vou fazer nada. Isso é contraintuitivo. Porque você pode pensar, pô, você vai fazer uma coisa mais lenta. Sim, você faz mais lento, mas você resolve o problema. Porque se eu ligo depois o campo aqui, a minha dinâmica ela vai ocorrer apenas no dark state. E aí a minha dinâmica vai ser dessa forma aqui. E aí eu tenho essa configuração de carga. Veja que aqueles senos e cossenos não aparecem. Então, é isso que faz toda a diferença na bateria de 3 níveis. Naquele caso, eu tenho um processo de carga não estável. Aqui, eu tenho um processo de carga estável. Por quê? Porque eu não tenho funções senos e cossenos oscilando. Esses ômegas eu posso escolher da forma como eu quiser. Então, por exemplo, eu posso escolher uma função linear, que vai de 0 a, sei lá, um certo ômega. Tá? Então, isso é um processo de carga estável. Então, evoluções adiabáticas permitem, né, claro, evoluções adiabáticas combinado com o sistema de 3 níveis permitem que você faça esse carregamento de forma estável, tá? Então, assim, quando você vai propor uma bateria, por exemplo, eu quero propor uma bateria de sistema 2 níveis, tudo bem, você pode propor, vai ser interessante, só que você tem que lembrar que você muitas vezes pode estar abrindo mão da estabilidade da carga, tá? Então, por exemplo, essa é uma primeira proposta de baterias que tem um carregamento estável, tá? Que é um sistema de 3 níveis, evoluções adiabáticas, tá? Então, outra coisa, né, que também entra na questão da controlabilidade da bateria é o seguinte, existem, por exemplo, existem baterias que você pode dizer o seguinte, olha, eu quero que tantos por cento só da bateria saia do meu sistema, né? Que é o que a gente chama de controlabilidade da quantidade de carga e também estabilidade. Nesse trabalho aqui, a gente junta as duas coisas. Então, a gente propõe o que a gente chama de baterias de Bell. O que é uma bateria de Bell? Uma bateria de Bell é uma bateria quântica que armazena energia em forma de emaranhamento. Então, eu tenho um estado emaranhado, para um dado hamiltoniano, eu posso extrair energia, né? Claro, o hamiltoniano de referência, eu posso extrair energia dessa bateria, né? E aí, qual é a ideia? A ideia é que isso que está em verde aqui é a minha bateria, né? E eu acoplo ele ao que a gente chama de centro de consumo. Então, por exemplo, esses dois spinzinhos, verde poderia ser a bateria do teu celular e o vermelho poderia ser teu celular, por exemplo, né? E eu quero transferir energia de um para o outro, né? O que a gente mostrou é que é o seguinte, se você usar estados de Bell para armazenar energia, você tem um ganho, né? Qual é o ganho? O ganho é o seguinte, primeira coisa de tudo, quando você faz a dinâmica da bateria, dependendo do estado de Bell que você começa, você tem uma dinâmica diferente. Por exemplo, existe um estado de Bell, que é o 1,1, que é exatamente o estado singleto, que esse estado ele é muito interessante. Ele é um estado em que ele permite que você idealize um botão na tua bateria. Como assim um botão na bateria? Você conecta a tua bateria, por exemplo, no celular, ele imediatamente começa a transferir energia da bateria para o celular, se o celular estiver ligado, né? Quando você desliga, ele desliga essa transferência de energia, ele não quer que a energia seja transferida e aí você consegue armazenar por mais tempo a energia na bateria. O que esses estados de Bell permitem é que a gente
também faça a mesma coisa com a bateria quântica. Então, se o meu estado de Bell ele é singleto, por mais que você acople o sistema, ou seja, o seu celular na bateria, você não tem transferência de energia. Isso a gente achava que não era possível porque você vai ter interação sempre, mas a gente mostra que sim, isso é possível com estados de Bell, né? Então, estados de Bell que são maximamente emaranhados, né? E você tem outras propriedades também, você pode escolher, né? Dependendo do estado de Bell, você pode escolher mandar só metade da carga ou mandar a carga inteira, né? É isso que a gente chama de controle da quantidade de energia que você transfere, né? E aí você tem um tempo de transferência, claro que vai depender do acoplamento, né? E aí o que é interessante é que se você comparar o mesmo sistema com emaranhamento e o mesmo sistema sem emaranhamento, no sistema sem emaranhamento você não tem controlabilidade da carga. Ou seja, acoplou, ele vai transferir energia. Você não tem outra opção. Acoplou, transfere. E outra coisa também, sem emaranhamento, o tempo de carga é maior do que o caso quando você tem emaranhamento. O que permite o quê? Que você tenha, com emaranhamento, você tenha mais potência e controle da carga. Então, veja que o fator principal da discussão aqui é você ter emaranhamento ou não ter emaranhamento. Então, nesse sentido, você pode dizer que a bateria é quântica, porque é o emaranhamento, que é uma propriedade totalmente quântica, não tem nenhum análogo clássico, é ele que faz toda a diferença na bateria, tá? Só que aí você pode se perguntar, mas emaranhamento é sempre recurso? Não. E isso foi muito interessante que a gente discutisse, né, que a gente discutiu nesse trabalho, ainda não publicado, que a gente consegue um contra-exemplo em que emaranhamento não é o melhor recurso, né? Então, basicamente, o sistema é o mesmo, 2 spins, só que no termo de interação aqui, ó, a gente coloca o que a gente chama de anisotropia, né? Então, muitos de vocês devem estar familiarizados com essa ideia. Então, o que a gente quer? Eu quero sair de um estado completamente descarregado, os 2 spins para baixo, por exemplo, para um estado maximamente carregado, que é, por exemplo, os 2 spins para cima. Só que como é que eu quero fazer isso? Eu quero fazer isso com campo externo, que vai carregar a minha bateria, que são campos locais, e eu quero fazer isso com acoplamento e sem acoplamento, né? Lembrando, quando eu tenho acoplamento, eu posso ter emaranhamento, quando eu não tenho acoplamento, não tenho emaranhamento, tá? E aí o que a gente mostrou é o seguinte: analiticamente você consegue resolver a dinâmica, né? E aí uma coisa que é interessante são esses 2 termos aqui, esse aqui e esse aqui. Veja que esse delta menos 1, ele multiplica o J. Então veja, olha, se eu fizer o delta igual a 1, alfa vai para 0, aí some esse J, e a contribuição no beta, onde tem o J, também vai para 0. O que significa que a minha carga, mesmo o sistema acoplado, é como se eu não tivesse acoplamento. Então, eu elimino qualquer acoplamento na minha bateria, né? Aliás, qualquer influência do acoplamento, mesmo tendo acoplamento, certo? Ou seja, é como se minha bateria evoluísse sem acoplamento. E aí a gente mostra o seguinte, né? O que significa aqui? Se eu tenho um carregamento coletivo fazendo delta I para 1, o carregamento é a mesma coisa que não seja coletivo. Aí esse sistema ele é ideal para você explorar esse carregamento. Por quê? Porque todo mundo, né, quando você coloca interação no sistema, por mais que você não queira fazer isso e que você não leve isso em consideração, ele vai estar contribuindo para a energia de alguma forma, né? Quando você tem excitações, claro. Então, o que a gente quer é justamente isso, que o sistema permaneça com os termos de interação, só que isso não afete a dinâmica, né? E é isso que a gente faz nesse sistema. E aí o que é interessante, né? Quando o delta é igual a 1, que é o que a gente falou,
você não tem influência do J, o emaranhamento, que é essa primeira quantidade aqui, ó, o emaranhamento, ele é zero. Você não tem emaranhamento nenhum na tua dinâmica. Claro, mas a bateria continua quântica porque você tem o surgimento de coerência. Então, você tem dinâmica de coerência na bateria, que é esse cara que está aqui. Ou seja, na minha matriz de densidade, os elementos fora da diagonal são não nulos. Né? E o que é mais interessante aqui, a curva verde é a que nos dá maior potência. Ou seja, a carga vai para 1 mais rápido do que as outras situações. Ora, então, isso nos leva a concluir o quê? O emaranhamento está atrapalhando o processo de carga. A coerência é que parece ser o recurso que acelera, mesmo quando você tem carregamento coletivo. Né? Então, se você levar em conta aqueles trabalhos anteriores que eu falei, é importante mencionar aqui, significa que eles estão errados? Não. O meu sistema físico, que eu estou considerando, é diferente do sistema físico deles. Tá? Eu tenho anisotropia no meu sistema. Só que isso nos leva a concluir que, olha, não existe né, nenhum quantificador ideal ainda da bateria. Porque o que existe é uma relação não trivial entre emaranhamento, coerência e potência. Então, essas três coisas estão relacionadas? Estão. Como? A gente ainda não sabe. Isso é a pergunta que fica. Tá? Nesse sistema aqui, por exemplo, o que você pode concluir é emaranhamento está atrapalhando. Ter emaranhamento é a pior coisa que você pode fazer. Claro, não vou dizer a pior coisa, mas é uma coisa ruim. Tá? Isso é o que nos leva, né, o que me leva a dizer o seguinte, tudo aquilo que a gente tinha certeza, a gente já não tem mais. Então, é uma pergunta que fica. Né? E a outra coisa que a gente tinha uma certeza enorme também, só que agora nem tanto, é quando você coloca a tua bateria em um cenário onde você tem decoerência. Então, qual é a ideia? A ideia é que imagina o teu carregador e a bateria do teu celular, né, em um reservatório. Então, por exemplo, quando você conecta o teu carregador na bateria, né, o que é que você tem? Você tem que os dois, né, eles esquentam, tanto a bateria quanto o carregador. Isso devido a efeito Joule, efeitos térmicos da bateria, efeitos químicos que faz a bateria esquentar, e também efeito Joule no carregador. Esse efeito Joule faz o papel na bateria quântica desse nosso reservatório. Por quê? Porque nem toda energia que está no teu carregador, em um cenário realístico, quer dizer que ele vai para a bateria. Você pode ter perdas. Né? Então, dado que o inevitável acontece, né? Ou seja, você vai ter perdas, a gente quer saber como minimizar essas perdas. Né? E aí tem esses dois trabalhos interessantes, né? Um de agora de 2020, que eu não coloquei o ano, mas é de 2020, e esse outro de 2019, que eles exploram basicamente isso. Eles exploram a performance de baterias quando você tem um cenário dissipativo. E a conclusão, né, claro, em cenários diferentes, suposições diferentes, dinâmicas diferentes, é que, em geral, né, você pode sim ter algumas perdas. Né? No entanto, né, e aí a ideia é, por que você tem essas perdas? Porque, por exemplo, você tem a relaxação do teu sistema. Então, por exemplo, esse gráfico aqui, ele mostra como funcionam as populações da tua bateria em um processo de carga, por exemplo. E esse aqui embaixo, ele mostra como funciona a coerência. Né? Então, o que significa que, para tempos longos, qualquer coerência na tua bateria, para esse cenário, ela é zero. Então, veja, olha, se eu tenho uma bateria de uma única célula, que o que me dá boa performance é coerência, e para tempo longo essa coerência foi para zero, ela não é mais uma bateria quântica. Porque eu posso descrever agora todo o processo como uma distribuição clássica. Ou seja, o sistema classicalizou, você não tem mais bateria quântica. Tá? Então, isso é o que a gente acredita que acontece, porque, em geral, é o que acontece na maioria, né, das dinâmicas de decaimento.
No entanto, né, nesse trabalho aqui com o professor Salime, a gente explora alguns efeitos de reservatório que essas coisas necessariamente não acontecem. Então, por exemplo, você tem o que a gente chama de dinâmicas não marcovianas, né, um efeito não marcoviano. Então, o que a gente estava interessado? Olha, eu quero fazer exatamente isso. Eu quero pegar o meu celular, o meu carregador e a minha bateria, colocar na tomada e analisar a dinâmica considerando efeito Joule. Basicamente, do ponto de vista clássico, o nosso sistema é esse. Então, eu vou conectar o meu carregador na minha bateria e vou deixar que essa dinâmica aconteça com dissipação, e aí eu quero saber quanto de energia eu transferi para a bateria, tá? Aí, claro, depois o que você vai fazer com isso, aí é problema seu, né? Você faz transformações unitárias e aí você faz o que você quiser, né? E aí, o que a gente mostrou é o seguinte, né? Só explicando. Esse gama aqui, ele me diz o quão forte é o acoplamento entre o meu sistema e o reservatório, tá? Quanto maior o gama, mais efeitos dissipativos eu tenho, tá? Esse aqui está trocado. Esse camarada é aqui e esse é aqui, tá? Tá trocado esses dois. Então, quanto maior o efeito do gama, maior vai ser mais efeito Joule eu tenho, vamos dizer assim, né? E a gente mostrou o seguinte: se você tiver um parâmetro que você possa controlar a não marcovianidade do sistema, você pode blindar a tua bateria, né, em alguns cenários contra efeito de decoerência. Então, por exemplo, esse primeiro gráfico aqui, essa curva vermelha, você tem uma dinâmica marcoviana. Aliás, não tão não marcoviana assim. Tá? O grau de marcovianidade aqui, de não marcovianidade é baixo. Então, a tua bateria, em algum momento, ela vai, né, perder energia. Né? E isso ela perde energia não para o carregador, tá? Ela perde energia para o ambiente. Só que se você considerar uma dinâmica muito não marcoviana, que é essa curva preta, veja que existem dois regimes em que praticamente nada acontece. Ó. A carga do carregador ele é transferido para a bateria em vários instantes de tempo. Né? Claro, aqui você tem que controlar aquela história de carga não estável. Tá? Mas aqui a gente não está interessado na estabilidade, mas sim em conseguir transferir mesmo com perda. Né? E o cenário que mais chamou a atenção da gente é que a gente considera um cenário em que o gama é muito grande. Tipo assim, eu nem sei se isso aqui é possível experimentalmente, mas a gente considera, o trabalho é teórico, então é tranquilo. Então a gente considera um gama grande, o suficiente, e a gente mostra que aumentar muito a marcovianidade pode ser a solução para o teu problema. Né? Porque em algum momento você vai ter um pico aqui em que você pelo menos transferiu, né, aqui a metade da carga, você transferiu mais da metade da carga. Né? Mas isso é um cenário em que o acoplamento é muito forte. Né? E aí, né, já para complementar aquilo que eu falei antes, aqui embaixo a gente calcula a energia interna da bateria. Então veja que esses gráficos são completamente diferentes. Por exemplo, esse aqui eu só tenho curva preta não nula. Nesse aqui eu tenho a curva verde não nula. Aqui eu só tenho preto e verde não nulo. Aqui eu tenho azul e vermelha também. O que significa que, embora o teu sistema tenha uma certa quantidade de energia, essa energia ela não pode ser extraível por operações unitárias. Isso é importante. Esse processo aqui no final é que eu estou interessado. Eu quero extrair energia por operações unitárias. Então, se você quer fazer isso, a carga da sua bateria não pode ser dada por energia interna. Então, essas informações, né, que eu tentei transmitir é mais ou menos nesse sentido. Tem alguns cuidados que você tem que ter. Por exemplo, quando você conclui que emaranhamento é um recurso ótimo, calma, você fez isso para um sistema em particular. Você não pode dizer que isso é universal. Existem contra-exemplos. Né? Então, o que tem, né, de interessante nisso aqui é essa questão de que você, em geral, você espera que a decoerência atrapalhe, só que isso não é tão geral assim.
né? Ou seja, existem casos em que isso não acontece, né? Aí você pensa, pô, mas por que eu vou considerar dinâmicas não markovianas? Se geralmente o que acontece na natureza são processos markovianos, né? Não em geral, mas na maioria dos casos. Você considera isso justamente pelos casos em que não temos dinâmica não markoviana. Então você pode, né? Então esses dois trabalhos aqui, eles mostram o seguinte, olha, eu posso fazer dinâmicas não markovianas em laboratório, então eu posso controlar isso, né? E não é qualquer trabalho, né? São duas Nature. Então, se eles dizem que eu posso controlar a não markovianidade, eu posso controlar a não markovianidade, né? Claro, nesses sistemas físicos que eles consideram, tá? Então, pode ser um passo para baterias, né? Um experimento em que você tem baterias robustos, né, a processos de autodescarga? Sim, pode ser sim uma trajetória para isso, tá? Então, com base nisso tudo, né, a gente tem algumas perspectivas que basicamente são conclusões, né? Por exemplo, qual é o quantificador universal da performance de uma bateria? A gente não sabe, a gente não tem essa resposta. Por quê? Porque eu mostrei aqui que você pode ter mareamento, que mareamento tanto pode ajudar quanto pode atrapalhar. Então você já não pode dizer que amaranhamento é universal, tá? Coerência poderia ser universal? Bom, a gente mostrou duas situações em que coerência sempre ajuda e nenhuma que ela atrapalha. Então, assim, se é universal ou não, também você não pode garantir, né? Não tem como garantir isso. Então, quem seria um quantificador universal? Essa é uma pergunta. Estabilidade. Quando você faz a estabilidade da bateria, você usa uma dinâmica adiabática. Em geral, dinâmicas adiabáticas precisam ser lentas, o que significa que você perde potência. Ora, eu ganho estabilidade, perco potência. Posso ganhar potência e perder estabilidade. Pergunta: existe uma situação em que você garante a estabilidade com alta performance, com alta potência? É uma pergunta em aberto. Atalhos para adiabaticidade, né, que são dinâmicas em que você acelera um processo adiabático, pode ser uma solução? Talvez. De novo, pergunta em aberto, não tem resposta. Maior controle, né, a questão do autodescarregamento, que embora a gente tenha mostrado situações em que o autodescarregamento ele pode ser prevenido, em partes, ele não pode ser proibido, né? Você previne por um tempo, mas ele vai acontecer em algum momento, né? Tem como resolver isso? Bom, pergunta que fica. Talvez subespaços livres de decoerência sejam a solução, mas aí você precisa de um sistema muito bom para que isso aconteça, né? Você consiga armazenar energia e você tenha que esse estado em que você armazena energia, ele não sofre decoerência, por exemplo, né? E uma coisa que todo mundo quer saber, né? Uma proposta realística. Então, tipo, o que a gente tem são sistemas quânticos pequenos e, sei lá, se você, por exemplo, pega esses sistemas que a gente apresentou e coloca a temperatura ambiente, toda propriedade quântica dele some. Some amareamento, some coerência, enfim, some um monte de coisa. E a pergunta é se você tem, né, um sistema que poderia funcionar a temperatura ambiente, né? E essa eu acho que é uma das mais, vai ser uma das perguntas mais difíceis, mas que vai ser uma das mais importantes, é a aplicação disso. Para que serve uma bateria, então? Por exemplo, o que a gente está fazendo é mostrar que dá para armazenar, é mostrar que dá para controlar, é mostrar que dá para proteger contra decoerência. Mas e daí? Tipo, vai servir para alguma coisa? Para que eu vou usar uma bateria? Por exemplo, eu sei para que serve a bateria do meu celular. Ela serve para fazer meu celular funcionar. Então, por exemplo, uma bateria quântica faz o que funcionar? Essa pergunta também não tem resposta, né? E aí, bom, com isso, encerro agradecendo alguns colaboradores, tanto aqui, alguns órgãos de fomento, tanto aqui no Brasil, quanto dos colaboradores lá fora, que são entidades que contribuíram, né, para esses trabalhos. E eu sempre gosto de terminar com essa frase do Alan Turing, que eu acho muito legal, em que
Às vezes você menospreza uma pessoa ou você não acredita numa pessoa por qualquer que seja o motivo. E muitas vezes, né, é aquela pessoa que ninguém espera nada dela, acha um completo zero à esquerda e que faz coisas que te deixam de boca aberta, assim, enfim. Eu acho uma frase muito legal, né? E, bom, obrigado pela paciência de todos. Espero que eu possa ter contribuído para alguma coisa, porque essa é a ideia. E eu estou aberto para perguntas, enfim. Muito obrigado de novo pelo convite e pela paciência de todos. Obrigado, Alan. Pessoal, alguma pergunta? Oi, Moisés. Onofre, pode falar. Opa, bom dia. Bom dia, Alan. Bom dia, professor. Então, eu queria... tenho algumas perguntas aqui, dúvidas, acho que muitas de leigo, né? Uma, que você falou do seu trabalho, né? No qual você se preocupa com o negócio, com o fato dele estar descarregando e carregando periodicamente. Uhum. Por exemplo, nesse caso, por exemplo, se você colocar tipo um temporizador no qual o seu aparelho desliga automaticamente quando ele chega no pico, por exemplo, não resolveria esse problema? Sim, resolve o problema, só que aí você tem o problema, deixa eu voltar aqui, o problema se torna o caso de erro sistemático. Né? O que eu quero dizer com isso? Pronto, aqui. O que eu preciso é, por exemplo, descarregar, desligar aqui, No mais ou pico, menos por isso. Uhum. Exato. Então, por exemplo, se você puder me garantir que o teu temporizador ele não tem erro sistemático nenhum, isso resolve o problema. Só que nem todo equipamento ele é perfeito. Você pode ter erros sistemáticos. Ou seja, você programa para ele terminar num ponto, só que, por exemplo, ele termina em Entendi. T mais um delta T. Então, por exemplo, se a tua dinâmica for lenta, né, ou seja, você tem um campo pouco intenso, essas curvas aqui, ó, elas se tornam mais largas, né? Esses picos. Eles se tornam um pouco mais largos. Se você faz uma dinâmica muito rápida, esses picos eles se tornam mais estreitos. Então, de novo, você tem esse problema, né? Por exemplo, se você considera erro sistemático, você não pode fazer arbitrariamente rápido, porque Entendi. você pode errar muito também, né? Só que assim, por exemplo, mas se eu tiver um temporizador e que eu não me importo muito bem se eu cheguei em 100% ou 95%, para mim funciona? Tudo bem, isso resolveria sim o problema. Tá. Tá, entendi. Agora outra coisa, você usa sistema de 2 níveis, né? E eventualmente aí para resolver esse problema você usou mais um nível. Agora, por exemplo, se você usar um oscilador harmônico, tipo um oscilador harmônico, você não conseguiria, não seria um sistema de 2 níveis, né? Você pode usar os níveis de energia de um oscilador harmônico. Sim. E então, esse funciona? Vocês ou tem trabalhos feitos nessa linha? Qual que é o problema disso? Então, eu não vi nenhum trabalho com oscilador, mas eu tenho uma suspeita do porquê não funcionaria. Por exemplo, nessa linha que você falou, você pode imaginar o seguinte: olha, um oscilador harmônico ele seria um computador quântico perfeito. Isso. Né? Por quê? Foi o que pensei. Você teria vários níveis de energia, então para que eu preciso de vários spins? É só eu pegar pares no oscilador harmônico. Né? Só que qual é o problema? O problema é exatamente o espaçamento idêntico dos níveis de energia. Então, a controlabilidade se torna ruim. Por quê? Nesse sistema de 3 níveis aqui, por exemplo, eu só consigo fazer essa dinâmica porque a distância entre esse nível é diferente da distância entre esse. Só por isso. Porque, senão, nesse caso em que as distâncias dos níveis são diferentes, o que é que eu faço? Eu posso controlar esse sistema com 2 lasers, que é o que é ilustrado aqui. Então, eu boto um laser em ressonância aqui, eu tenho um laserzinho aqui, e boto outro laser em ressonância aqui.
e aí eu permito fazer uma dinâmica coerente daqui para cá. Quando você faz isso, por exemplo, com um oscilador harmônico, o laser que você coloca aqui, né, na frequência daqui de baixo, ele não vai distinguir o que é que está embaixo e o que é que está em cima. Então, Entendi. né, ou seja, isso... Tá. Bom, do ponto de vista de computação quântica, isso não é bom porque você proíbe controlabilidade, né? E se você parar para pensar que, por exemplo, assim, a gente tem o mesmo problema em baterias, né? Por quê? Porque eu quero descarregar de forma controlada. Eu acho que também seria um problema. Eu acho. Certo. Posso estar errado, mas eu acho que seria um problema. Tá. E uma última pergunta aí, antes de... Com relação ao anisotropia que você considerou no seu último trabalho, né? É isto. Você considerou a anisotropia, e com esse delta você conseguiu controlar melhor, né? E se você considerar, por exemplo, um hamiltoniano totalmente anisotrópico, tipo XYZ. Então, eu não sei te responder porque eu não vi nenhum trabalho com um cara completamente anisotrópico. Eu não vi, não sei por que é uma pergunta que faz sentido, mas ele completamente... Esse aqui, a gente considerou ele assim porque, por exemplo, para 2 e 3 spins, a gente resolve analiticamente e consegue analisar o que está acontecendo melhor, né? Isso, esse é o problema do outro, né? XY mas... você não consegue, a não ser... acho que consegue ainda até 2 ou 3 sítios, dá para fazer, mas um número maior se torna inviável, né? Então, certo. Por exemplo, com esse termo de anisotropia, a gente consegue melhorar a carga, por exemplo, né? Mas, não sei, por exemplo, sei lá, se considerar mais níveis, existem outras coisas que podem ser perguntadas, né? Por exemplo, nesses casos em que você tem anisotropia completa, né? Ou seja, anisotropia nas 3 direções, talvez, nesse caso, o emaranhamento seja bom. Talvez não. Exatamente. Ou você porque aí o emaranhamento, quando é totalmente anisotrópico, você tem praticamente totalmente, como chama, o emaranhamento muito mais forte, não sei se dizer forte, mas você tem diferentes tipos de emaranhamento, digamos assim, né? Ou seja, você tem um espectro de correlação, né, na bateria, no sistema. Então, o que o pessoal fez, que foi uma coisa que eu achei bem interessante, foi, em vez de considerar anisotropia, eles consideraram desordem. E aí, que é um trabalho, se eu não me engano, que... eu esqueci o nome do autor, mas é um rapaz que ele deu um seminário para o grupo do Jonathan, que está aqui com a gente. E, se eu não me engano, eles mostraram que desordem pode ser um recurso para você fazer um carregamento estável da bateria. Claro, você não consegue máxima carga, mas você consegue estabilidade, né? Então, sei lá, se tiver uma desordem, por exemplo, em termos de anisotropia, enfim, eu não Obrigado. conheço. Eu não conheço. É um trabalho. Entendi. Obrigado. Beleza, professor. Obrigado pela sua. Mais perguntas, pessoal? Mais alguém? Posso descompartilhar aqui? Alan, eu tenho uma pergunta assim. Nesse último que falou, Onofre, quando você tem, nesse caso, eu estou pensando em 13 spins com a anisotropia, você também poderia mudar a anisotropia, não? Com anisotropia diferente nessas interações de spin. Tipo uma impureza, não? Acho que aí também poderia mudar, não? É assim, um XXC, só que com anisotropia diferente nas interações. Acho que aí você teria 2 parâmetros de controle, né? 2 deltas, né? Delta 1 e delta 2, e eles podem estar correlacionados, né? Entendi.
Aham. termos de anisotropia diferente nos sítios, não é isso? Isso, isso. Uno correlacionado a otro, por ejemplo, ¿no? O sea, un delta a veces un más gamma y otro delta un menos gamma, por ejemplo. Sim. Aí você tem como relacionar eles e controlar através de um único parâmetro. Não Uhum. sei, poderia dar alguma coisa aí diferente. Isso. Então, eu também não vi nenhum trabalho que o pessoal faz isso. Porque assim, a vantagem desse, desse tema é que a maioria dos trabalhos foram feitos de 4 anos para cá. Então, Aham, é. fica É fácil um tema procurar. muito novo, né? Assim, eu conheço muito pouca gente que está interessado nisso. Aham, O que às vezes é bom e que às vezes pode ser ruim, né? aham. Mas Uma outra. eu não sei se poderia fazer o que aconteceria considerando anisotropias diferentes, né? Aham. É uma pergunta que também não... assim, eu sabia que iria vir muita pergunta que eu não tinha resposta, porque realmente tem mais Com perguntas do certeza. que resposta. Uma outra pergunta. Você falou bom, que inicialmente se acreditou que o emaranhamento ajudava, mas vocês encontraram um contra-exemplo. Vocês, então, focaram, acreditam que a coerência quântica, em realidade, pode ajudar, até Sim. que eventualmente se encontre um contra-exemplo, a gente não sabe. Mas e vocês não analisaram a coerência correlacionada? Coerência. Qual seria o efeito dele? Como assim? Coerência correlacionada. É, é, A coerência que vem do estado emaranhado, é isso? a coerência correlacionada é quando você pega a coerência quântica e você elimina as coerências associadas à superposição de cada qubit, né? Você pega tudo o que está fora associado aos qubits individuais e você fica só com as correlações quânticas estritamente relacionadas a dos qubits, né? Lá está dentro desse bolo tem emaranhamento, né? Discórdia quântica, todo um único bolo. Mas vocês tiram fora as coerências quânticas, né? Associadas aos qubits individuais. Sim. Então, isso ainda não foi analisado, né? Não foi. Na verdade, assim, eu não sabia que tinha essa medida, né, de coerências correlacionadas. Eu gostaria de pegar alguma referência depois. Só que assim, com base no que a gente fez, eu também não sei se resolveria o problema. Vou explicar por quê. Nesse caso aqui, vou falar no final, vou logo deixar aqui. Bom, nesse caso aqui, por exemplo, então, você está dizendo existem coerências que são únicas e exclusivas de correlações quânticas, né? Por exemplo, um estado de Bell, ele teria coerência correlacionada máxima e coerência individual zero, porque você não tem superposição, você não tem emaranhamento. Então, eu não sei se isso resolveria o problema, porque nesse caso em verde aqui, ó, essa coerência correlacionada também tem que ser zero. Isso, E aí você teria só coerências individuais. E mesmo assim, e em contrapartida, por exemplo, nessa curva vermelha, por exemplo, nesse ponto 1 aqui, que o emaranhamento é quase máximo, eu acho que provavelmente aqui você tem estado de Bell, você tem coerência correlacionada máxima e você teria coerência individual zero. Isso. Mas mesmo assim a curva verde ainda está melhor do que a vermelha. Então assim, essa relação coerência, emaranhamento e carga é realmente bem não trivial. Porque, por exemplo, se você disser, mas deve existir uma relação direta, né? Esse gráfico aqui já mostra que essa relação não é trivial. Porque, por exemplo,
Nesse gráfico do meio, a curva vermelha sempre está acima da curva preta. Mas se você for olhar para emaranhamento, você tem cruzamento das curvas. Sei lá, aqui a curva vermelha, a curva verde sempre está acima da vermelha e da preta. Aí você diz, não, então coerência deve ser recurso máximo. Não, olha para a curva da direita. Aqui você tem cruzamento das 3 curvas. Assim, acredito que é uma relação assim, bem não trivial entre coerência, emaranhamento e... E discórdia quântica também não analisaram? Não tem. É bem mais complexo, né? Não tem trabalho sobre... eu pensei nisso há um tempo, em calcular discórdia, só que qual é o problema nesse nosso caso, né? É que a discórdia são muito poucos os casos que você tem uma forma analítica para ela, né? Isso. Então, assim, meu poder computacional, vamos dizer assim, de cálculo numérico, não é... Eu espero aprender com o Jonathan, né? Que o Jonathan, sim, ele é um especialista em cálculo, em análise de dados. Talvez um dia eu consiga aprender alguma coisa com ele. Porque a discórdia você tem que maximizar sobre vários projetores, né? Uhum. Essa maximização, do ponto de vista numérico, também é difícil porque você tem parâmetros contínuos, né? E a situação se torna pior quando você aumenta a cadeia, porque o que eles chamam de discórdia medida, multipartite de discórdia, você tem projetores, vários projetores para cada spin, né? Então, assim, é único e exclusivo por esse motivo que eu não fiz nada com discórdia. Né? Uhum. É só por isso. Não porque eu não acredite que não possa ser um recurso bom, né? Mas é porque eu realmente não... Operacionalmente é muito complexo trabalhar com discórdia quântica. Sim. Muito, muito complicado. São algumas situações bem particulares, você consegue fazer... Por exemplo, estados do tipo Werner, né? Que é uma classe de estados do tipo X, por exemplo. Estados do tipo X você tem uma forma fechada, bonitinha para calcular, né? Analítica, tudo legalzinho, mas para um estado RAW qualquer é muito difícil. Tentei uma vez, meu computador travou e eu desisti. Meu poder numérico não é bom, não. Obrigado. Pessoal, alguém mais tem alguma pergunta? Ninguém mais? Beleza, então, pessoal. Vamos agradecer aí ao Alan. Muito legal a sua apresentação. Espero que a gente volte a convidar você mais na frente. E obrigado, Alan, pela sua participação, pela sua disponibilidade de tempo.